Olá, super curiosos! Como vocês gostaram desse tipo de vídeo? Confira fotos históricas que você precisa ver, parte 3. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação. Bora pra lista! Que tal começar com a foto que é considerada a primeira fotografia da história? O momento foi capturado sobre a vista dos fundos de uma casa na França em 1826. Apesar de ter esse aspecto de borrado, ainda conseguimos identificar a vista dos jardins e vizinhos ao lado. Fotografia da famosa Praça Francesa em Paris, em 1839. Boulevard du Temple. A Praça do Templo em português. A foto ficou famosa por provavelmente registrar o primeiro ser humano em uma fotografia. Se você prestar atenção, tem um homem no canto inferior da imagem. Olha como o local está atualmente. Quando um cavalo trota ou galopa, suas patas chegam a ficar em algum momento flutuando do solo? Essa era a dúvida do fotógrafo Edward Muybridge. Dessa forma, em 1878, ele arrumou 12 câmeras para capturar toda a corrida de um cavalo. O resultado ficou desse jeito. Por que uma tampinha com gotas de leite caindo é uma foto tão importante? A simples foto dos anos 50 é a prova de uma tecnologia que é a mãe do flash das câmeras atuais. Harold Edgerton, autor da foto, desenvolveu uma lâmpada adaptável à câmera, possibilitando que fotos de boa qualidade fossem clicadas até mesmo no escuro. O terrível desastre do dirigível ficou na história. A aeronave fazia o trajeto de Hindenburg a Frankfurt, quando atingiu uma torre em 1937 na Alemanha. Dia D. Uma das fotos mais importantes da Segunda Guerra, o dia da invasão às praias francesas contra o exército alemão. O famoso fotógrafo Robert Capa explica que suas fotos ficaram tremidas por causa de suas mãos que não paravam de tremer. A primeira foto impressa da famosa Rocha Catedral em 1861, localizada no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. Agora veja uma foto dela atual. Dovina, uma das modelos mais famosas de todos os tempos, tirou uma fotografia inusitada em 1955. A bela americana foi convocada para um ensaio com elefantes. Tudo isso aconteceu em Paris. Esse é um feto de 18 semanas. Essa foto trata-se da primeira imagem de um feto em formação. A imagem foi capturada pelo fotógrafo Leonard Nilsson em 1965. A pose icônica da enterrada de um dos maiores jogadores de basquete da história. A fotografia de 1984 é uma das silhuetas mais famosas do mundo. O movimento de Michael Jordan se tornou uma das logos mais conhecidas. A selfie do Oscar de 2014. A foto reuniu astros como Jennifer Lawrence, Brad Pitt e Bradley Cooper na cerimônia. A imagem é a mais compartilhada da história do Twitter. Saudação aos Panteras Negras. Fotografia das Olimpíadas do México em 1968. Os dois atletas da equipe americana de atletismo, Tommy Smith e John Carlos, ergueram seus punhos contra o racismo. Foto tirada em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial. Mostra o navio Rainha Elizabeth do RMS lotado de tropas americanas. O navio estava levando as tropas de volta para casa. Essa foto foi tirada durante um teste de capacete americano e retrata um homem batendo com a cabeça na parede para poder testar a resistência do capacete. A mão de Wilhelm Röntgen. Esse foi um físico renomado principalmente por uma das descobertas mais importantes da humanidade.
Ele detectou a radiação eletromagnética, o que hoje possibilita a identificação de inúmeras enfermidades no corpo. Dessa forma, o alemão tirou a primeira foto de raio-x da sua própria mão em 1895. Em 1997, Philip Kahn estava no norte da Califórnia, esperando pelo nascimento de sua filha. Ao mesmo tempo, Kahn estava desenvolvendo um software que se integrasse ao celular que pudesse captar fotos. O protótipo estava com ele na maternidade. Quando sua filha nasceu, ele não pensou duas vezes e a fotografou com o celular. Essa seria a primeira foto capturada com o celular na história. O simbolismo da bandeira da União Soviética sobre o prédio do Parlamento Federal, o Reichstag, durante o domínio final da Alemanha nazista, 1945. O dom da fotografia é estar no lugar e no momento certo, o que foi o caso desse fotógrafo que capturou o momento exato após nocaute de Muhammad Ali em Sonny Liston, em 1965. Uma das lutas de boxe mais marcantes do século, do maior boxeador de todos os tempos. Marlboro Man. A imagem que baseou as famosas publicidades da empresa Marlboro, com o cowboy guiando seu cavalo em 1989. Os anos 50 foram uma década de muita segregação racial, onde negros tinham locais específicos para se sentarem, andarem e até para beber água. Esse absurdo foi fotografado em um bonde em Nova Orleans, em 1955. Todos os negros eram obrigados a ocupar o fundo dos bondes. A nuvem sobre Nagasaki. A foto marcante do cogumelo feito pela fumaça da explosão da bomba nuclear em Nagasaki, no Japão, em 1945. Um dos momentos mais incríveis da história da humanidade. A imagem da superfície da Terra vista da Lua, em 1968. Essa foto representa bem a criatividade e o surrealismo do famoso pintor Salvador Dalí. O autor da foto de 1949, Philip Helsman, construiu um cenário especial com fios que sustentavam os gatos e a cadeira. Já a água foi jogada mais de 20 vezes até ter um resultado satisfatório para o fotógrafo. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Para muitos americanos nos anos 30, pessoas negras eram nada mais que acessórios domésticos. No entanto, o fotógrafo James Van Der Zee se deparou com um casal, um homem negro e uma mulher branca. Aquilo ia contra todo o racismo disseminado na época. Imagem de Gandhi, preso após as tentativas de libertação da Índia colonial das mãos dos ingleses, em 1946. Apenas Gandhi, sua leitura e a roda de fiar simbolizam a luta pela liberdade e a busca pela paz em um momento crítico da história indiana. O conflito entre a população indígena e os brancos no faroeste rendeu diversos filmes, mas essa foto é verdadeiramente uma das primeiras imagens dos nativos americanos patrulhando seu território em 1904. Meninas alemãs sendo inspecionadas por sua professora de educação física durante os embates de 39. Fotografia capturada em 2011, onde o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, presenciava a ação da busca final de Osama Bin Laden. Beth Grable era a força de inspiração dos soldados americanos em 1943. A modelo transpassava a moça ideal que os aguardava na volta para casa. Invasão da União Soviética a Praga, uma das muitas cidades invadidas pelo regime ditatorial soviético, em 1968. A imagem foi capturada no exato momento do início da invasão.
Hitler participando de uma convenção nazista completamente lotada, em Berlim, 1934. Uma imagem de Abraham Lincoln em 1860, 3 meses antes de sua candidatura. Foto do polêmico Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana em 1960. Um garotinho judeu se rende em direção aos guetos durante o Holocausto de Varsóvia, em 1943. A suposta primeira imagem do monstro do Lago Ness, em 1934. A partir dessa foto, a cidade que abriga o lago recebeu a visita de diversos pesquisadores e curiosos em busca de alguma evidência da criatura. A Coreia do Norte é um país muito conhecido por suas restrições a estrangeiros. A foto de David Guttenfelder, em 2013, foi a primeira foto capturada após a liberação da presença de imprensa estrangeira em escritório oficial no país. Uma das figuras que chamavam a atenção nos Estados Unidos nos anos 70, Jacqueline Kennedy, esposa do ex-presidente John Kennedy. Essa é a prova que os paparazzi não a deixavam em paz. Foto de 1971. Making of do lendário seriado do Batman, em 1966. Henry Cartier-Bresson capturou um belo momento nessa foto de 1932, na França. A silhueta de um homem que passava sobre uma rua alagada, fazendo o mesmo movimento do cartaz de balé na cerca de trás. Foto capturada durante a construção do Forte Packdan, uma das represas mais importantes da história dos Estados Unidos, em 1936. Arthur Felling sempre teve um olhar crítico sobre as desigualdades. O artista capturou bem o contraste entre as camadas sociais pós-Grande Depressão nos Estados Unidos. 2 mulheres extremamente bem vestidas, enquanto uma mulher com problemas alcoólicos ficaram lado a lado no momento exato dessa foto, em 1943. O primeiro computador na Inglaterra, em 1950. Osama Bin Laden no judô. Heath Ledger e Christian Bale, antes de o eterno Coringa falecer. A mãe migrante. Essa foto é a imagem que melhor representa a Grande Depressão, onde a economia americana havia quebrado, deixando mulheres sem nada, inclusive esta mãe e seus filhos. Na imagem, a família está esperando ser atendida no acampamento para desabrigados. Aí na tela está aparecendo a primeira e a segunda parte desse vídeo. Então, se você gostou, veja esses também, pois estão bem legais. Até a próxima!